Capítulo 1. Tenha confiança em si mesmo. Tenha confiança em si mesmo. Tenha confiança em suas aptidões. Sem uma confiança simples, porém sólida em sua própria força, você não poderá ser coroado de êxito nem ser feliz. Terá, porém, sucesso se tiver a necessária confiança em si mesmo. A sensação de inferioridade e de inaptidão costuma intervir na materialização de nossas esperanças. Mas se tivermos confiança em nós mesmos, atingiremos nossos objetivos. Dada a importância dessa atitude mental, este livro auxiliará você a ter fé e a libertar a sua força interior. É contristador notar o número de pessoas que se veem prejudicadas e infelizes em virtude desse mal que popularmente se designa por complexo de inferioridade. Mas você não tem necessidade alguma de saber desse mal. Você pode vencê-lo mediante certas medidas, podendo desenvolver em si mesmo uma fé criadora, uma fé que justifica. Após falar perante uma convenção de homens de negócios no auditório de uma cidade, estava eu ainda no palco cumprimentando algumas pessoas quando se acercou de mim um homem presa de viva emoção. Perguntou-me se podia falar comigo a respeito de uma questão importante que o atormentava. Pedi-lhe que esperasse até que todos saíssem. Quando isso se deu, fomos sentar-nos nos bastidores do palco. Estou nessa cidade para tratar de um negócio mais importante da minha vida, explicou. Se eu for bem-sucedido, será a minha felicidade. Se fracassar, serei um desgraçado. Sugeri-lhe que se acalmasse um pouco e não encarasse a questão sob um aspecto assim tão desanimador. Se fosse coroado de êxito, seria naturalmente esplêndido. Se não o fosse, bem, começaria novamente a vida. Falta-me confiança em mim mesmo, murmurou ele com desalento. Não tenho confiança em mim, nem creio que possa adquiri-la. Sinto-me deprimido, completamente sem coragem. Realmente, lamentou, sinto-me prestes a naufragar e dizer que estou com 40 anos de idade. Por que me vejo sempre atormentado por essa sensação de inferioridade, por essa falta de confiança e essa descrença constante? Ouvi sua conferência esta noite, o que o senhor falou sobre o poder do pensamento positivo, e desejo perguntar-lhe como poderei adquirir essa confiança em mim mesmo. Há certas medidas a tomar, respondi. Em primeiro lugar, é importante descobrir por que tem essa sensação de que não tem poder algum. Isso requer análise e levará tempo. Devemos sondar os males de nossa vida emotiva, do mesmo modo que o faz um médico ao procurar descobrir algo que fisicamente esteja mal. Não se pode fazer isso imediatamente nessa nossa curta entrevista de hoje. Talvez o seu caso exija certo tratamento para que se possa conseguir uma solução permanente. Contudo, a fim de que o possa auxiliar no problema que o preocupa, vou dar-lhe uma fórmula que surtirá efeito se a usar. Quando estiver na rua, sugiro que repita certas palavras que lhe vou dar. Diga-as várias vezes depois de se deitar. Quando acordar amanhã cedo, repita-as 3 vezes antes de se levantar. Quando estiver a caminho para ir tratar do seu importante negócio, repita-as novamente 3 vezes. Faça-o com fé de que receberá força e aptidão suficiente para tratar do problema. Mais tarde, se quiser, poderemos analisar o seu caso básico. Independentemente do que poderá acontecer ao seguir esse estudo, a fórmula que lhe vou dar agora poderá afinal ser um grande fator na cura. Eis as palavras que lhe recomendei. Poderei fazer tudo com a ajuda de Cristo. Ele me dará forças. Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Como o desconhecido não estava familiarizado com essas palavras, escrevi-as num cartão e mandei que as lesse 3 vezes em voz alta. Agora siga esse conselho. Tenho certeza de que tudo correrá bem. Ele se animou e quedou-se um momento em silêncio. Disse depois, muito comovido: Está bem, doutor. Vi-o empertigar-se e mergulhar nas sombras da noite. Sua figura, a princípio desconsolada,
parecia demonstrar agora, na maneira pela qual saiu, que a fé já estava operando no seu espírito. Comunicou-me posteriormente que aquela fórmula simples lhe fizera maravilhas, e acrescentou: parece incrível que umas poucas palavras da Bíblia possam fazer tanto bem a uma pessoa. Esse homem mandou fazer tempos depois um estudo das razões de suas atitudes de inferioridade, as quais foram eliminadas por meio de conselhos de ordem científica e observância de fé religiosa. Aprendeu a ter fé. Recebeu certas instruções específicas que deveria seguir. Essas serão dadas mais adiante neste capítulo. Adquiriu gradativamente uma forte, firme e razoável confiança. Não cessa de proclamar sua grande surpresa ao ver como as coisas lhe correm bem agora. Sua personalidade adquiriu um caráter positivo e não negativo, de modo que não mais afugenta o êxito, ao contrário, costuma atraí-lo para si. Possui agora verdadeira confiança em sua própria força. Há várias causas para a sensação de inferioridade e não são poucas as que se originam da nossa infância. O diretor de uma companhia consultou-me a respeito de um jovem a quem desejava promover. Acontece, porém, explicou ele, que não podemos contar-lhe certas informações importantes e sigilosas. É lamentável. Não fosse isso, falo-ia meu assistente na administração. O rapaz tem todas as aptidões necessárias, mas fala muito e, sem que seja esta a sua intenção, divulga questões de natureza particular e importante. Tendo feito uma análise, descobri que o jovem falava muito simplesmente devido a uma sensação de inferioridade, e para compensá-la, sucumbia à tentação de alardear o que sabia. Ligara-se a homens mais ou menos bem instalados na vida, que haviam cursado universidades e faziam parte de associações. Ele, no entanto, havia sido criado na pobreza, não cursara uma universidade e não era membro de associação alguma. Sentia-se assim inferior aos companheiros tanto em cultura como em posição social. Para fazer figura no meio deles e realçar seu amor próprio, seu subconsciente, que sempre procurava prover o mecanismo que compensasse, fornecia-lhe os meios para elevar o seu eu. Sabia o que se passava na alta esfera da indústria e acompanhava o chefe a conferências, onde encontrava homens preeminentes e ouvia importantes conversações de caráter particular. Relatava aos companheiros boa parte das informações que não deviam transpirar, com o propósito de fazer com que eles o admirassem e invejassem. Isso servia para aumentar o seu amor próprio e satisfazer seu desejo de ser reconhecido como um grande elemento. O chefe, um homem bom e compreensivo, quando percebeu a causa dessa característica de sua personalidade, fez ver ao rapaz as oportunidades a que suas aptidões poderiam conduzir. Descreveu-lhe também como aquela sua sensação de inferioridade fazia com que não se pudesse contar com ele em assuntos confidenciais. Caindo em si e observando depois sinceramente a técnica da fé e das orações, o jovem veio a tornar-se um valioso elemento na companhia. Sua verdadeira força tinha se libertado. Posso, talvez, por meio de uma referência pessoal, ilustrar a maneira pela qual muitos jovens adquirem o complexo de inferioridade. Quando menino, eu era extremamente magro. Tinha muita energia, fazia parte do time de corredores nas competições esportivas, gozava de boa saúde e era bastante rijo, mas muito magro. Isso me atormentava porque não queria ser magro. Desejava ser gordo. Chamavam-me de magricela e eu não gostava desse apelido. Preferiria que me chamassem de gorducho. Sonhava em ser valentão, forte e gordo. Fazia de tudo para engordar. Bebia óleo de fígado de bacalhau, consumia uma grande quantidade de milkshakes, sorvetes de chocolate com creme e nozes, bolos e tortas, mas era como se nada adiantasse. Não engordava mesmo. Passava noites acordado pensando no meu físico
e sofria com isso. Continuei a tentar ganhar peso até quase os 30 anos, e foi então que, inesperadamente, comecei a engordar a olhos vistos. A gordura começou a preocupar-me. Passara da conta. Finalmente tive que fazer uma dieta para reduzir o peso. Foi um sofrimento poder conseguir um corpo mais ou menos razoável. Em segundo lugar, para encerrar esta análise pessoal que estou expondo, para mostrar aos outros como opera esse mal, eu era filho de um pastor e ninguém se esquecia de lembrar-me esse fato. Todos os companheiros podiam fazer o que bem entendessem, mas ai de mim se tentasse fazer uma pequenina coisa qualquer. Lá vinha a crítica. Oh, você, um filho de pastor? Não queria ser filho de pastor, pois é de se supor que seus filhos devem ser a delicadeza em pessoa. Desejava ser conhecido como sendo um valentão. Talvez seja essa a razão por que os filhos de pastores adquirem a reputação de serem algo intratáveis. Revoltam-se contra o fato de terem que empunhar sempre a bandeira da igreja. Jurei que uma coisa jamais faria: a de tornar-me pastor. Acontece que eu descendia de uma família cujos membros, na sua totalidade, eram artistas e gostavam de fazer discursos, uma coisa de que eu absolutamente não queria ouvir falar. Costumavam fazer levantar-me em público para discursar, e nessas ocasiões eu quase morria de medo. Ficava mesmo apavorado. Isso faz muitos anos. De quando em quando sinto ainda algo daquela desagradável sensação de outrora quando subo a uma tribuna para falar em público. Tinha que empregar todos os recursos conhecidos para despertar a confiança na força que, porventura, Deus me dera. Encontrei a solução do problema nas normas simples da fé que a Bíblia nos ensina. São princípios científicos e bons que podem curar qualquer pessoa do doloroso complexo de inferioridade. Empregando-os, a pessoa que sofre desse mal poderá descobrir e libertar a sua força interior, inibida em virtude de uma sensação de deficiência. Tais são algumas das origens do complexo de inferioridade que criam fortes barreiras em nossa personalidade. Ele advém de alguma emoção violenta em nossa infância, ou das consequências de certas circunstâncias ou de algo que fizemos a nós mesmos. É um mal que, da névoa do passado, surge nos recessos sombrios de nossa personalidade. Talvez você tenha um irmão que foi um brilhante estudante. Ele tirava as primeiras notas na escola e você as notas baixas, e isso durante todo o tempo do curso. Você acreditou que jamais alcançaria o mesmo êxito que estava reservado a seu irmão. Ele obtinha notas altas e você notas baixas. Isso fazia você pensar que nunca poderia melhorar sua situação. Aparentemente, não lhe passava pelo espírito que algumas das pessoas que não haviam tirado boas notas na escola eram justamente aquelas que tinham tido maior êxito na vida. O simples fato de alguém tirar notas brilhantes no colégio não quer dizer que esteja fadado a ser o homem mais importante do país, pois é bem possível que essas notas brilhantes cessem ao receber ele o diploma, e que a pessoa que teve notas baixas venha a receber depois, na vida, as verdadeiras notas altas. O segredo para eliminar o complexo de inferioridade, que é outro termo para a completa falta de confiança em si mesmo, está em impregnar o espírito de uma grande fé. Desenvolva sua fé em Deus, e isso o fará ter absoluta confiança em si mesmo. Consegue-se uma formidável confiança em si mesmo por meio de orações, lendo e absorvendo mentalmente a Bíblia e praticando as suas normas. Tratarei em outro capítulo das formas específicas de orações, mas desejo acentuar aqui que é de natureza particular a espécie de orações que produzem a fé necessária para eliminar o complexo de inferioridade. Orações superficiais, formalísticas e rotineiras não são suficientemente poderosas. Perguntaram a uma excelente senhora negra, cozinheira de uns amigos que tenho no Texas, como conseguiria vencer as suas dificuldades. Ela respondeu que os pequenos problemas podiam ser resolvidos por meio de orações comuns,
mas que, quando havia um problema muito grave, tornava-se então necessário muitas orações. Um dos meus mais interessantes amigos foi o finado Harlow B. Andrews, de Siracusa, Nova York, um dos melhores homens de negócios e um dos mais competentes peritos espirituais que até então conheci. Declarou ele que o mal da maioria das orações está no fato de não serem cumpridas. Aprenda a fazer orações compridas para que possa, com fé, chegar a um resultado. Deus avaliará a pessoa de acordo com a magnitude de suas orações. Sem dúvida, ele tinha razão, pois dizem as Escrituras: de acordo com a tua fé é que receberás. Mateus capítulo 9, versículo 29. Portanto, quanto maior o problema, tanto maior a oração. O cantor Roland Hayes citou-me uma frase do avô, um homem que não teve a educação que o neto recebeu, porém, cuja sabedoria natural era evidentemente sólida. O mal de muitas orações é de não virem do fundo do coração. Aprofunde-se em suas dúvidas, temores e inferioridades. Ore muito, faça muitas orações, fazendo-as brotar do íntimo de seu coração, e conquistará uma vital e forte confiança em si mesmo. Procure um competente conselheiro espiritual e deixe-o ensinar-lhe como ter fé. A capacidade de possuir e utilizar a fé e de conseguir a libertação da força que ela proporciona é uma habilidade que, como qualquer outra, deve ser estudada e praticada, a fim de se chegar à perfeição. No fim deste capítulo, há uma lista de 10 sugestões para se vencer o complexo de inferioridade e desenvolver a fé. Pratique-as diligentemente e elas o auxiliarão a criar confiança em si mesmo, dissipando a sua sensação de inferioridade, por mais profunda que seja. Nesse ponto, desejo frisar que para adquirir essa sensação de confiança, é de grande eficiência a prática de infundir no espírito conceitos encorajadores. Se o seu espírito ficar obcecado por ideias de insegurança e inaptidões, será isso naturalmente devido ao fato de as ter deixado dominar-lhe o pensamento durante um longo período de tempo. É preciso que dê ao espírito outra qualidade de ideias mais positivas, o que conseguirá com repetidas sugestões de pensamentos estimuladores. Nas árduas atividades da vida cotidiana é preciso disciplinar o pensamento se se quer educar novamente o espírito e fazê-lo um gerador de energias. É possível, mesmo em meio aos trabalhos diários, alimentar o espírito com pensamentos estimuladores. Permita-me, leitor, que lhe fale sobre um homem que assim procedia, utilizando-se de um método característico. Numa manhã de rigoroso inverno, ele veio buscar-me no hotel numa cidade do Oeste Central, para levar-me a outra cidade 35 milhas distante, onde eu tinha que fazer uma palestra. Subimos ao automóvel. Ele passou logo a imprimir certa velocidade ao carro, o que achei algo inconveniente, pois a estrada estava escorregadia. Lembrei-lhe de que dispunhamos de bastante tempo e sugeri que moderasse a marcha. "Não se preocupe quando eu estiver guiando", respondeu ele. Eu mesmo costumava sentir muita insegurança, mas acabei dominando-me. Tinha medo de tudo, de andar de automóvel e de avião. Quando alguma pessoa de minha família fazia uma viagem, ficava preocupado até que regressasse. Vivia sempre com a sensação de que ia acontecer alguma coisa, e isso me tornava a vida um sofrimento. Vivia dominado por esse complexo. Não tinha confiança em mim. Esse estado de espírito refletiu-se em meus negócios. As coisas não me corriam muito bem. Mas descobri um plano maravilhoso que me eliminou toda aquela sensação de insegurança. Hoje em dia, tenho confiança em mim e na vida. Era este o plano maravilhoso. Ele apontou para 2 clipes fixados no painel do carro, logo abaixo do para-brisa, e depois tirou do porta-luvas um maço de cartões. Escolheu um e colocou-o debaixo do clipe. Lia-se no cartão: "Se tens fé, nada será impossível." Mateus, capítulo 17, versículo 20.
Tirou o cartão e embaralhou com uma só mão os outros cartões, enquanto guiava com a outra. Pegou um ao acaso e colocou-o debaixo do clipe. Dizia o segundo cartão: se Deus estiver conosco, quem irá poder estar contra nós? Romanos, capítulo 8, versículo 31. Sou caixeiro viajante, explicou ele. Ando o dia todo de automóvel visitando a freguesia. Descobri que, quando a gente está guiando, toda sorte de pensamentos nos assalta o espírito. Se a qualidade do pensamento é negativa, passa-se o dia todo com ideias negativas, o que é ruim. Era o que acontecia comigo. Quando, no automóvel, entre uma visita e outra, costumava pensar coisas pessimistas, sempre com a impressão do medo. E, a propósito, essa era uma das razões por que minhas vendas estavam decrescendo. Mas depois que comecei a usar esses cartões e a decorar suas frases enquanto guio, aprendi a pensar diferentemente. Aquela sensação antiga de insegurança que não me largava desapareceu, por assim dizer. Ao invés de pensar agora em coisas pessimistas, penso em coisas otimistas e encho-me de coragem. É realmente maravilhosa a transformação que esse método operou em mim. Auxilia-me nos negócios também. De fato, como pode uma pessoa esperar fazer uma venda se vai à casa do freguês com a ideia de que não conseguirá vender-lhe coisa alguma? Esse plano usado pelo meu amigo é muito sábio. Imbuindo o espírito com a afirmativa de que Deus está presente e o auxiliará, modificou realmente o processo de seus pensamentos. Deu paradeiro àquela sensação de insegurança que havia muito o dominava. Libertou-se-lhe a poderosa força que nele se achava inibida. Formamos essa sensação de insegurança ou segurança consonante à maneira de pensarmos. Se em nossos pensamentos ficamos sempre na expectativa de horríveis acontecimentos, resultará que ficaremos constantemente presa de uma sensação de insegurança. O que é ainda mais grave, tenderemos a criar, pela força do pensamento, as próprias condições que tememos. Aquele vendedor realmente criou resultados positivos pensando em coisas estimuladoras por meio daquele processo de colocar os cartões diante de si no carro. Sua força, curiosamente inibida por uma psicologia derrotista, flui agora de uma personalidade na qual foram estimuladas atitudes criadoras. A falta de confiança em si mesmo é aparentemente um dos grandes problemas que atormentam um considerável número de pessoas hoje em dia. Fez-se uma investigação em 600 alunos de cursos de psicologia. Pediu-se-lhes que expusessem os seus mais diferentes problemas pessoais. 75% declararam que não tinham confiança em si. Seguramente é de presumir que essa mesma grande proporção se aplique à população em geral. Encontram-se por toda parte pessoas que intimamente são medrosas, receiam enfrentar a vida, sofrem de uma profunda sensação de incapacidade e insegurança e duvidam de sua própria força. No íntimo de seu ser, não confiam em sua capacidade de arcar com responsabilidades. Com isso, deixam de aproveitar as oportunidades que aparecem. Vivem sempre atormentadas por um vago e sinistro temor de que algo não vai dar certo. Não acreditam que o que desejam ser depende unicamente delas, razão por que procuram contentar-se com algo menos digno do que poderiam conseguir com a sua capacidade. Milhares e milhares de pessoas passam a vida rastejando, vencidas e presas do medo. No entanto, na maioria dos casos, tal negação de força é desnecessária. Os golpes da vida, a acumulação de dificuldades e a multiplicidade de problemas tendem a solapar as energias e a deixar a pessoa gasta e desencorajada. Em tais condições, a verdadeira situação da força se acha muitas vezes obscura, e a pessoa deixa-se vencer pelo desânimo, o que os fatos, aliás, não justificam. É vitalmente essencial avaliar novamente os bens que a nossa personalidade possui. Se o fizermos de modo razoável, constataremos que a nossa situação é menos penosa do que se nos afigura. Um exemplo.
Um homem de 52 anos veio consultar-me uma vez. Demonstrava estar completamente desesperado. Disse-me que estava liquidado. Informou-me que havia perdido tudo o que tinha, fruto de toda uma existência de trabalho. Tudo? Perguntei. Tudo. Estou liquidado, repetiu. Não ficou coisa alguma. Perdi tudo. Não há mais esperanças e estou muito velho para recomeçar a vida. Perdi toda a fé em mim. Naturalmente, condoeu-me aquela situação. Mas era evidente que a principal dificuldade era o fato de as pesadas sombras do desespero lhe terem penetrado o espírito, descolorindo-lhe as perspectivas e provocando-lhe uma distorção. Suas verdadeiras energias tinham ficado inibidas com a tortura de seus pensamentos, travando-lhe assim a ação. Mas que tal se pegássemos uma folha de papel e anotássemos os bens que ainda lhe restam? Propus. Não há necessidade, suspirou ele. Não me ficou coisa alguma. Creio que já mencionei isso. Mesmo assim, vamos ver, insisti. Perguntei-lhe depois. Sua esposa ainda está com o senhor? Como? É claro que está. É uma criatura admirável. Há 30 anos que estamos casados, jamais ela me abandonaria por pior que fosse a situação. Está bem, vamos anotar isso. Sua esposa continua em sua companhia e não o abandonará aconteça o que acontecer. Que diz a respeito dos filhos? Tem filhos? Tenho, respondeu. Tenho 3, e são realmente 3 criaturas adoráveis. Comoveu-me bastante a maneira com que eles logo me procuraram e disseram de seu amor por mim e que também não me abandonariam. Bem, aí temos o item número 2. 3 filhos que o amam e não o abandonarão. Tem amigos? Sim, de fato tenho alguns bons amigos. Devo confessar que foram muito corretos. Vieram visitar-me e disseram que gostariam de auxiliar-me. Mas que podem fazer? Não podem fazer coisa alguma. Este é o item número 3. Tem alguns amigos que gostariam de ajudá-lo e o têm em grande estima. Que me diz de sua integridade? Agiu mal alguma vez? Não há nada contra a minha integridade. Sempre procurei agir direito. Tenho a consciência limpa. Muito bem. Anotemos a sua integridade como sendo o item número 4. Que me diz da sua saúde? Gozo de boa saúde. Poucas vezes fiquei doente. Creio que estou em boa forma fisicamente. Anotemos isso como sendo o item número 5, boa saúde. Que acha dos Estados Unidos? Acha que continuam ainda em franco comércio e seja o país das oportunidades? Acho sim. É o único país no mundo em que eu gostaria de viver. Eis o item número 6. O senhor vive nos Estados Unidos, o país das oportunidades, e está satisfeito de viver aqui. Indaguei depois. E o que me diz de sua fé religiosa? Crê em Deus e crê que Ele o auxiliará? Sim. Não creio que teria suportado tudo isso se não tivesse alguma ajuda de Deus. Agora, vamos ver a relação dos bens anotados. 1. Uma esposa maravilhosa, casado há 30 anos. 2. 3 filhos devotados que não o abandonarão. 3. Amigos que o querem ajudar e que o têm em grande estima. 4. Integridade. Nada fez que o possa envergonhar. 5. Boa saúde. 6. Vive nos Estados Unidos, o maior país do mundo. 7. Tem fé religiosa. Mostrei-lhe na mesa a folha de papel. Olhe isso. Acho que possui tantos bens. Julgara pelo que me dissera tivesse perdido tudo. Ele sorriu meio envergonhado. De fato, não pensei nessas coisas, disse. Isso não me passou pela cabeça. Talvez a situação não seja realmente tão má, declarou pensativamente. Quem sabe? Talvez pudesse começar de novo a vida se conseguisse apenas adquirir certa confiança e pudesse sentir alguma força dentro de mim. Bem, ele compreendeu tudo e tratou de começar a vida novamente. Conseguiu fazê-lo somente depois de ter modificado seu ponto de vista e sua atitude mental.
A fé varreu as dúvidas que o assaltavam, e uma força, o bastante para vencer suas dificuldades, emergiu do íntimo de seu ser. Esse incidente ilustra uma profunda verdade expressa num documento muito importante do célebre psiquiatra Dr. Karl Menninger. Disse ele: "As atitudes são mais importantes que os fatos." Vale a pena repetirmos essa frase para que possamos aurir a verdade que ela encerra. Qualquer fato que enfrentarmos, por mais penoso que seja, mesmo que pareça irremediável, não será tão importante como a nossa atitude para com ele. Da maneira como julgamos um fato é que poderemos ser derrotados antes que possamos tomar qualquer medida com relação a ele. Poderemos talvez permitir que o fato nos esmague mentalmente antes que comecemos a tratar realmente dele. Por outro lado, a observância de pensamentos otimistas e animadores pode modificar ou dominar inteiramente o fato. Conheço um homem que é muito valioso para a sua companhia, não por causa de qualquer habilidade extraordinária, porém, por causa do fato de ele sempre demonstrar ser possuidor de um espírito animador. Quando seus companheiros encaram com pessimismo certo problema, ele logo empresta um método a que deu o nome de o método aspirador de pó. Isto é, por meio de uma série de perguntas, ele aspira o pó do espírito de seus companheiros. Arranca-lhes as atitudes negativas. Depois, muito serenamente, sugere-lhes ideias positivas com relação ao problema, infundindo-lhes novas atitudes, as quais lhes dão nova concepção dos fatos. Muitas vezes os companheiros comentavam os problemas, os quais lhes pareciam diferentes quando esse homem começava a operar sobre eles. É a atitude de confiança que cria a diferença, e ela não elimina a objetividade na avaliação dos fatos. A vítima do complexo de inferioridade vê os fatos através de atitudes que lhes são prejudiciais. O segredo para corrigir-se está simplesmente em adquirir uma visão normal que se incline para o lado positivo. Se você, leitor, se julga vencido e perdeu a confiança em sua capacidade de vencer, sente-se, pegue uma folha de papel e faça uma lista, não dos fatores que lhe são adversos, mas dos que tenha a seu favor. Se pensarmos constantemente nas forças que parecem estar contra nós, acabaremos transformando-as numa verdadeira força, o que, aliás, não se justifica. Elas tomarão uma consistência que na realidade não possuem. Mas se, ao contrário, encararmos mentalmente os nossos valores e os pesarmos e fixarmos neles os nossos pensamentos, realçando-os ao máximo, conseguiremos libertar-nos de nossas dificuldades, independentemente do que possam ser. As nossas forças interiores começarão a firmar-se e, com o auxílio de Deus, tirar-nos-ão da derrota para nos conduzir à vitória. Uma das mais poderosas concepções que é seguramente a cura para a falta de confiança é o pensamento de que Deus está realmente ao nosso lado, ajudando-nos. Este é um dos mais simples ensinamentos da religião. Deus Todo-Poderoso será nosso companheiro, não nos abandonará e auxiliar-nos-á até o fim. Nenhuma ideia é tão poderosa para desenvolver a confiança em nós mesmos como a dessa simples crença, quando praticada. Para praticá-la, basta afirmar: Deus está me ajudando. Deus está me guiando. Leitor amigo, despenda alguns minutos imaginando sua presença. Repita depois essa afirmação com fé. Trate de seus afazeres com a ideia de que aquilo que você afirmou e imaginou é verdade. Faça essa afirmação, imagine a sua presença, tenha fé e será senhor de si. A libertação das forças que esse processo estimula o surpreenderá. A sensação de confiança depende do tipo de pensamentos que habitualmente ocupa seu espírito. Pense no fracasso e pode estar certo de que se sentirá fracassado. Pratique, porém, pensamentos estimuladores.
Faça disso um hábito dominante e acabará desenvolvendo uma forte sensação de capacidade que o habilitará a vencer quaisquer dificuldades. Realmente, a sensação de confiança aumenta a nossa força. Basil King disse certa vez: "Seja ousado, que forças poderosas virão em seu auxílio." A experiência prova a verdade desse conceito. Você sentirá que essas forças poderosas o estão auxiliando à medida que a sua crescente fé vai modificando suas atitudes. Emerson declarou uma grande verdade: somente vencem aqueles que acreditam poder vencer. E acrescentou: faça aquilo que você possa temer, que o temor desaparecerá. Tenha sempre confiança e fé que seus temores e sensação de insegurança logo deixarão de exercer qualquer domínio sobre você. Uma vez, quando Stonewall Jackson preparava um ousado ataque, um de seus generais receoso fez objeções, dizendo que temia isso ou aquilo, etc. Jackson pousou a mão sobre o ombro de seu subordinado e disse-lhe: "General, não se guie jamais pelos seus temores." O segredo está em encher o espírito com pensamentos de fé, confiança e segurança. Isso expelirá todos os pensamentos eivados de dúvidas e eliminará a falta de confiança. A um homem que durante muito tempo vivia atormentado por uma sensação de insegurança e temores, sugeri que lesse a Bíblia inteira, sublinhando com o lápis vermelho todas as citações nela contidas relativas à coragem e confiança. Ele acabou decorando-as. De fato, impregnou o espírito com os pensamentos mais sadios, mais felizes e mais poderosos que há no mundo. Esses pensamentos dinâmicos transformaram-no. De criatura desesperada que era, passou a ser um homem de força dominante. Foi notável a transformação que nele se operou em poucas semanas. De um espírito quase completamente fracassado, passou a ser uma personalidade confiante e inspiradora. Reconquistou a confiança em si mesmo e em sua própria força por meio de um processo simples: o de modificar o seu modo de pensar. Para resumir, que pode você fazer agora para criar confiança em si mesmo? Mencionamos abaixo 10 regras simples e exequíveis para dominar suas ideias de inaptidão e aprender a ter fé. Milhares de pessoas as têm empregado e obtido brilhante resultado. Comece a seguir esse programa que irá também criar essa confiança em si mesmo e em sua própria força. Você também terá essa mesma sensação de possante energia. 1. Formule e grave indelevelmente em seu espírito um quadro mental de si mesmo como sendo coroado de êxito em tudo. Mantenha sempre esse quadro no espírito. Não permita que desapareça. Seu espírito procurará desenvolver essa ideia. Jamais pense que irá fracassar. Jamais duvide da realidade dessa imagem mental. Seria perigosíssimo, pois o espírito sempre procura realizar aquilo que se imagina. Por conseguinte, imagine sempre o sucesso, por piores que as coisas lhe possam parecer no momento. 2. Toda vez que um pensamento negativo relacionado à sua força pessoal lhe assaltar o espírito, exprima deliberadamente um pensamento positivo para eliminá-lo. 3. Não crie obstáculos em sua imaginação. Deprecie todos esses pseudo-obstáculos. Reduza-os ao mínimo. As dificuldades devem ser estudadas e tratadas de maneira eficiente a fim de serem eliminadas. Devem ser encaradas apenas como se apresentam. Não devem ser ampliadas por pensamentos pessimistas. 4. Não se deixe atemorizar por outras pessoas. Procure imitá-las. Ninguém pode ter a sua eficiência. Lembre-se também que a maioria das pessoas, não obstante mostrar confiança em si, sente-se muitas vezes tão receosa e tão hesitante quanto você. 5. Repita 10 vezes ao dia estas palavras dinâmicas: se Deus estiver conosco, quem irá poder estar contra nós? Romanos 8:31. Suspenda aqui a leitura e repita-as agora, lentamente e com confiança.
6. Arranje um competente conselheiro para ajudá-lo a compreender a razão de ser de seu modo de agir. Conheça a origem de sua sensação de inferioridade e indecisões, a qual muitas vezes tem muitas raízes na infância. O conhecimento de nós mesmos é um fator de cura. 7. Repita 7 vezes ao dia, em voz alta, se possível, o seguinte versículo: Poderei fazer tudo com a ajuda de Cristo. Ele me dará forças. Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Repita-o agora. Esta declaração mágica é o mais poderoso antídoto que existe na Terra para os pensamentos pessimistas. 8. Avalie exatamente a sua própria capacidade e dê-lhe depois 10% de acréscimo. Não se torne egoísta. Trate de desenvolver o respeito próprio. Tenha confiança na sua própria força como sendo libertada por Deus. 9. Entregue-se a Deus. Para fazer isso, basta dizer simplesmente: Estou entregue a Deus. Creia depois que está recebendo, nessa ocasião, todas as energias de que necessita. Sinta-as fluindo para dentro de você. Afirme que o reino de Deus está na sua própria alma. Lucas, capítulo 17, versículo 21. Na forma de uma força apropriada para enfrentar a vida. 10. Lembre-se que Deus está com você e que nada poderá vencê-lo. Creia que está agora recebendo dele toda a força necessária. Capítulo 2. O espírito tranquilo gera energias. Éramos 3 a tomar o café matinal na sala de jantar de um hotel. A conversa girava sobre um tópico verdadeiramente importante: se tínhamos dormido bem à noite. Um senhor se queixou de que tinha tido insônia. Não pudera conciliar o sono e parecia quase tão exausto quanto na véspera ao recolher-se. Acho que devo pôr um paradeiro a esse hábito de ouvir notícias pelo rádio antes de deitar-me, observou. Liguei-o ontem à noite e a verdade é que fiquei com a cabeça cheia. A expressão cabeça cheia não deixa de ser interessante. Não é de admirar-se que ele tivesse tido uma noite agitada. Talvez o café que eu havia tomado antes de me deitar tenha também contribuído para a minha insônia, acrescentou. O outro senhor falou por sua vez. Pois eu passei uma noite admirável. Li as notícias de um jornal vespertino, ouvi uma irradiação mais cedo e tive assim oportunidade de digerir tudo antes de ir dormir. Naturalmente, continuou, não deixei de aplicar meu plano para se dormir bem, um plano que não deixa de surtir efeito. Incitei-o que expusesse o plano e ele o explicou. Quando eu era rapazinho, meu pai, que era fazendeiro, tinha o costume de reunir a família na sala à hora de dormir e lia-nos trechos da Bíblia. Ainda posso ouvi-lo lendo para nós. De fato, toda vez que ouço os versículos da Bíblia que ele lia, tenho a impressão de que os estou ouvindo no tom de voz do meu pai. Fim das orações, eu ia para o quarto e dormia como um justo. Quando saí de casa, não mais me preocupei com a leitura da Bíblia e com as orações. Devo admitir que, durante anos, a única vez que rezei, por assim dizer, foi quando estive numa situação difícil. Mas há uns meses atrás, eu e minha mulher, a braços com problemas difíceis, resolvemos que deveríamos experimentar novamente a adoção daquele hábito de meu pai. Achamo-lo de grande auxílio, de modo que toda noite, antes de nos deitarmos, costumamos ler a Bíblia e fazer orações em conjunto. Não sei o que é que acontece, mas o fato é que tenho dormido melhor e as coisas melhoraram para nós. Realmente, esse hábito me tem sido de tão grande auxílio que mesmo quando viajo, como se dá agora, não deixo de ler a Bíblia e de orar. Ontem à noite deitei-me e li o Salmo 23. Li-o em voz alta. Fez-me um bem extraordinário. Ele se virou para o companheiro e disse:
Não fui dormir com a cabeça cheia, mas sim com paz de espírito. Bem, eis aí duas expressões extraordinárias para você: cabeça cheia e paz de espírito. Qual das duas prefere? O segredo essencial está na mudança da atitude mental. Devemos aprender a viver apoiados numa base de pensamento diferente. Mesmo que os pensamentos requeram esforços, é coisa que nos será muito mais fácil fazer do que continuarmos a viver da maneira em que vivemos. Uma vida cheia de agitações e tensão é difícil. A vida cheia de paz interior, sendo harmoniosa e sem tensão, é o modo mais fácil de se viver. A sua principal luta, pois, em conquistar a paz de espírito, está no esforço de poder restaurar o seu modo de pensar e adotar uma atitude calma, aceitando de Deus a dádiva da paz. Como ilustração dessa atitude, sempre penso numa experiência que tive em certa cidade onde uma noite fiz uma palestra. Antes de ir para o palco, sentei-me num canto dos bastidores para repassar o tema de minha palestra, quando se aproximou de mim um senhor que queria tratar de um problema pessoal. Informei-o de que era impossível atendê-lo naquele momento, pois estava prestes a ser chamado ao palco. Pedi-lhe que esperasse até que terminasse minha conferência. Enquanto eu a fazia, vi-o andando de um lado para o outro na parte lateral do palco, algo excitado. Passado algum tempo, desapareceu. Deixara-me, porém, um cartão de visita, o qual indicava tratar-se de uma pessoa de grande influência naquela cidade. Ao voltar ao hotel, embora fosse tarde, decidi telefonar-lhe, pois sentia-me preocupado com ele. Surpreendeu-me com a minha chamada e explicou que não me esperara porque, evidentemente, eu havia de ficar muito ocupado. Apenas desejava que fizesse uma oração comigo, disse ele. Pensava que, se o fizesse, talvez viesse a ter alguma paz de espírito. Não há nada que nos possa impedir de fazê-lo agora juntos, pelo telefone, propus. Nunca ouvi falar em fazer orações pelo telefone, confessou ele surpreso. Por que não? O telefone é um simples meio de comunicação. O senhor está a alguns quarteirões distante, mas com este meio de comunicação estamos juntos. Além disso, continuei, Deus está com cada um de nós. Ele está em ambas as extremidades da linha e no meio. Está com o Senhor e comigo. Está bem, gostaria que fizesse uma oração comigo, concordou ele. Cerrei então os olhos e orei para aquele senhor. Fi-lo como se estivéssemos na mesma sala. Ele podia ouvir e Deus também ouvia. Assim que terminei a oração, perguntei-lhe se não queria fazer agora a dele. Não ouvi resposta, mas sim soluços. Não posso falar. Ele conseguiu finalmente articular. Continue a chorar durante algum tempo e ore depois, sugeri. Conte simplesmente a Deus tudo o que o perturba. Creio que esta linha é particular. Se não for e houver alguém escutando, não fará mal. Para as demais pessoas, não passamos agora de duas vozes. Ninguém saberia quem somos. Assim, encorajado, começou a orar, a princípio hesitante, e depois, com grande impetuosidade. Abriu-se em seguida completamente. Era um coração cheio de ódios e fracassos. Finalmente implorou. Querido Jesus, é muita coragem minha pedir-vos que façais algo por mim, pois nunca fiz coisa alguma por vós. Sabeis o quanto sou insignificante, embora eu procure aparentar importância. Repugna-me tudo isso, querido Jesus. Ajudai-me. Orei novamente e pedi a Deus que atendesse aquele pedido. Disse depois, ó Deus que estais na outra extremidade da linha, pousai a mão sobre meu amigo e dai-lhe paz. Ajudai-o a aceitar a vossa dádiva de paz. Seguiu-se depois uma longa pausa. Jamais esquecerei o tom de sua voz quando o ouvi dizer: haverei sempre de me lembrar desta experiência
e desejo que o Senhor saiba que pela primeira vez em muitos anos me sinto limpo, feliz e cheio de paz. Aquele homem empregou uma norma simples para conseguir a paz de espírito. Saneou a alma e recebeu a paz como dádiva de Deus. Disse um médico: "O mal de muitos de meus pacientes está apenas no espírito. Tenho uma receita favorita para eles. Não é para ser aviada numa farmácia. A receita que lhes dou é um versículo da Bíblia. Romanos, capítulo 12, versículo 12. Não a escrevo para eles, obrigo-os a lê-la. Eis seu teor. Transforma-te renovando teu espírito." Eles apenas necessitam renovar o espírito para se tornarem mais felizes e terem mais saúde. Precisam apenas dar outra feição a seus pensamentos. Quando meus pacientes observam essa receita, acabam conseguindo a paz de espírito. Isso auxilia a produzir saúde e bem-estar. Um método simples para adquirir essa paz é praticar o esvaziamento do espírito. Dissertarei sobre isso em outro capítulo. Menciono-o aqui tão somente para ressaltar a importância de uma frequente catarse mental. Recomendo que se faça o esvaziamento do espírito pelo menos 2 vezes ao dia ou mais, se necessário. Procure expurgar dele o medo, o ódio, a sensação de insegurança e de culpa e os pesares. O simples fato de você fazer conscientemente esse esforço para esvaziar o espírito tende a proporcionar grande alívio. Não sentiu alguma vez um bem-estar inefável quando pôde desabafar com uma pessoa de sua confiança a angústia que lhe ia pelo coração? Como pastor, tenho muitas vezes observado o quanto é importante para as pessoas terem alguém com quem possam desabafar, em confiança, tudo o que lhes perturba o espírito. Numa viagem que recentemente fiz a Honolulu, celebrei um ofício religioso a bordo do vapor Lurline. No decorrer do meu sermão, sugeri às pessoas que estivessem com o espírito atribulado que fossem à popa do navio e, imaginariamente, arrancassem de si as atribulações, lançassem-nas no mar e as vissem desaparecer na esteira do barco. Parece uma sugestão quase infantil, mas o fato é que um homem me procurou horas depois naquele dia e contou-me que fizera o que eu tinha sugerido e ficara surpreendido com o alívio que aquilo lhe proporcionara. "Durante esta viagem", acrescentou ele, "irei todas as tardes lançar ao mar minhas atribulações até educar meu espírito e eliminá-las completamente. Todos os dias irei vê-las desaparecer no grande oceano da vida. Não diz a Bíblia uma coisa mais ou menos assim, que a gente deve esquecer aquilo que vai ficando para trás?" Esse homem, em que aquela sugestão encontrara receptibilidade, não era um sentimental inculto. Ao contrário, era uma pessoa de extraordinária estrutura mental, um chefe preeminente na sua esfera. É claro que não basta esvaziar o espírito. Quando vazio, algo terá que entrar nele. O espírito não pode ficar muito tempo à guisa de um vácuo. Não se pode ficar permanentemente com ele vazio. Admito que possa haver pessoas capazes de realizar tal proeza. Aos poucos, é preciso enchê-lo novamente. Caso contrário, aqueles antigos pensamentos desagradáveis que tinham sido arremessados para longe, procurarão voltar novamente. Para impedir que isso aconteça, comece logo a encher o espírito de pensamentos criadores e sadios. Assim, quando os antigos temores, ódios e atribulações que o assediaram durante tanto tempo procurarem instalar-se de novo em seu espírito, encontrarão uma tabuleta na porta que diz "Ocupado". Talvez queiram forçar a entrada, pois tendo vivido nele tanto tempo, julgam que poderão continuar a dominá-lo à vontade. Mas os pensamentos novos e sadios que você escolheu
Estarão vigilantes e mais fortes e saberão, portanto, rechaçá-los. Os antigos acabam logo renunciando à luta e não mais o importunarão, e a paz reinará para sempre em seu espírito. De vez em quando, durante o dia, exercite o espírito imaginando uma série de pensamentos bons, escolhidos. Repasse nele os cenários mais tranquilos que tenha presenciado, como, por exemplo, algum bonito vale mergulhado no doce silêncio da tarde, na hora em que as sombras se vão estendendo e o sol se recolhendo. Ou lembre da luz prateada da lua brincando nas águas onduladas, ou lembre do mar banhando docemente a areia branca de uma praia. Esses pensamentos e imagens produzirão no seu espírito o mesmo efeito de um remédio maravilhoso. Trate, pois, de mergulhar o espírito nessas doces cenas de paz uma vez ou outra durante o dia. Pratique a técnica da articulação sugestionadora, isto é, repita audivelmente algumas palavras de candura. As palavras têm um profundo poder de sugestão e cura. Pronuncie palavras desarrazoadas e seu espírito logo se verá presa de certo nervosismo. Talvez você sinta um mal no estômago que afetará todo o seu mecanismo físico. Se, pelo contrário, você falar palavras de paz e serenas, seu espírito reagirá de uma maneira também serena. Use um vocabulário como tranquilidade. Repita-o lentamente várias vezes. Tranquilidade é um dos mais belos e mais melodiosos vocábulos da língua portuguesa, e o simples fato de o exprimir tende a criar um estado tranquilo. Outra palavra salutar é serenidade. Imagine o que ela significa quando a pronunciar. Repita-a vagarosamente e na mesma disposição da qual este vocábulo é um símbolo. Palavras como essas têm um grande poder curador quando usadas dessa maneira. Auxilia também dizer-se alguns versos ou passagens das Sagradas Escrituras. Um senhor de minhas relações que adquiriu notável paz de espírito tem o hábito de escrever em cartões pequeninos trechos, todos eles exprimindo paz. Costuma trazer sempre consigo esses cartões. Lê-os frequentemente até decorar-lhes o teor. Diz que cada uma dessas ideias lançadas em seu subconsciente lubrifica de paz o seu espírito. Um doce conceito é, na verdade, um óleo para os espíritos turbados. Um dos trechos que ele costuma citar é extraído de um místico do século XVI. Não deixeis que coisa alguma te perturbe e atemorize. Tudo passa, exceto Deus. Somente Deus é suficiente. As palavras da Bíblia têm um valor terapêutico particularmente forte. Deixe-as caírem em seu espírito e permita que se dissolvam na consciência. Elas espalharão um bálsamo purificador por toda a sua estrutura mental. É este um dos processos mais simples e mais eficientes para se conseguir a paz de espírito. Um vendedor contou-me um incidente que se passou num quarto de hotel no Oeste Central. Ele fazia parte de um grupo de homens de negócios que ali estavam em conferência. Um homem se achava demasiado excitado. Mostrava-se brusco, descambando sempre para a discussão. Todos os presentes o conheciam muito bem e tinham percebido que ele se achava sob grande tensão nervosa. Sua atitude acabou irritando os demais. O nervoso indivíduo logo abriu a maleta de viagem e tirou de dentro uma grande garrafa contendo um líquido escuro, um remédio, ou o que parecia sê-lo, e serviu-se de uma grande dose. Perguntaram-lhe que remédio era aquele, e ele explicou. Oh, é coisa para os nervos. Tenho a impressão de que vou estourar. Essa tensão em que vivo me faz às vezes pensar que algum dia arrebento. Procuro não dar demonstração, mas creio que vocês têm observado que sou nervoso. Recomendaram-me este remédio e já bebi várias garrafas. Parece-me que não tem adiantado coisa alguma. Os outros homens riram, mas um deles interveio de maneira amável, dizendo:
Bill, não sei que remédio é esse que você está tomando. Talvez seja bom. É provável que seja, mas posso dar-lhe um remédio para os nervos que surtirá mais efeito que esse. Eu sei, pois foi o que me curou e eu estava muito pior que você. Que remédio é? O outro homem tirou de sua maleta um livro. Este livro fará a cura, e estou falando sério, disse. Você talvez julgue estranho que eu traga na maleta uma Bíblia. Pouco me dá o que os outros possam pensar a respeito. Não me envergonho por isso. Há 2 anos que trago sempre comigo esta Bíblia. Assinalei certos trechos que me ajudam a manter o espírito em paz. Isto tem dado resultado e creio que poderá fazer-lhe algum bem. Por que não experimenta como eu? Os demais companheiros ouviam com interesse aquela dissertação fora do comum. O homem nervoso deixara-se cair numa cadeira. Seu interlocutor, vendo que suas palavras estavam causando certa impressão, continuou. Passei certa tarde num hotel por uma experiência muito peculiar. Foi o que me fez criar este hábito de ler a Bíblia. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.